Queridos irmãos, muito boa noite. Mais um domingo, hoje 30 de setembro de 2012, e nós estamos aí para mais um estudo sobre a doutrina espírita. Com certeza nós vamos sair daqui mais espertos, porque é o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos ao centro espírita para sempre a gente sair mais esperto, para a gente ter reflexão, análise, e sairmos cada vez também mais livres e espertos, com a certeza de que, agindo como o Espiritismo nos ensina, nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Então aqui ninguém sai temendo a Deus, ninguém sai temendo coisa nenhuma, a não ser temendo os próprios defeitos, as próprias paixões que temos aí que corrigir, porque aí é com cada um de nós, não é? Mas sabendo que nós somos perfeitamente normais, estamos aqui para aprender, não sabemos tudo, não somos mestres, somos aprendizes, todos nós, e cada um hoje, com certeza, com os estudos da noite, cada um irá sair com mais informações, com mais reflexões e, como eu disse, com mais sabedoria, mais espertos ainda. Vamos fazer a nossa prece para dar início aos estudos da noite. Queridos amigos espirituais que nos ajudam, nos acompanham e aqui estão em função dos nossos bons propósitos, nós agradecemos mais esta oportunidade e pedimos que todos os ensinamentos que aqui sejam analisados, apresentados e refletidos possam calar fundo em nossas almas, em nossas consciências, para que ao sairmos daqui estejamos levando uma força renovada, uma esperança mais forte ainda, de que iremos melhorar todas as coisas. Muito obrigado e que, em nome de Deus, nós possamos dar início aos nossos trabalhos da noite. Que assim seja. Com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui, podendo estudar um pouco mais juntos, né, sobre a doutrina espírita. E hoje eu coloco minha intenção, ao começar a falar, e o tema que eu trouxe para a gente estudar, de que a gente realmente possa abrir nossos corações, como está escrito ali no quadro. Eu sou péssima em escrever, ainda sou canhota, então é melhor eu desistir de escrever e falar. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Isso está no capítulo que a gente vai estudar hoje, que são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que a gente possa, de fato, estar aberto a receber coisas novas, apesar da gente já ter ouvido, talvez, várias vezes, já ter lido, mas que hoje seja um momento, que seja um outro dia para a gente aí nesse estudo. Há um tempo atrás, eu recebi pela internet uma frase que eu gostei muito e que dizia assim: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Essa frase estava dizendo que é de Alvin Toffler. Então, eu percebo que no século que a gente está, no terceiro milênio, aí nós estamos caminhando, aí, estamos andando rumo à perfeição. Nesse momento que a gente está vivendo, é o momento da gente desconstruir aquilo que a gente acha que já sabe, porque tudo que a gente carrega como bagagem, não só dessa vida, mas a gente viveu muitas vidas, muitas encarnações, a gente traz conhecimentos, a gente traz uma bagagem, a gente traz arquivos, a gente traz crenças, a gente acredita que algumas coisas são verdades. Só que a gente tem que pensar que aquilo que a gente acredita como verdade é fruto de onde a gente está, de onde a gente nasceu, dessa época que a gente está vivendo, do local onde a gente está pertencendo nesse momento, das condições econômicas que a gente tem, do lugar onde a gente está posto. Então, essa nossa crença, essas coisas nas quais a gente acredita, elas não são a verdade absoluta. Elas foram construídas e, de alguma forma, a gente foi programado para acreditar nessas coisas. Então, é chegado o momento em que a gente já tem condições, temos experiência, vivemos várias vidas, o mundo vem evoluindo,
Chegou o momento da gente desconstruir algumas coisas, da gente botar a nossa bagagem no chão e olhar para si mesmo e ver assim, o que serve, o que é meu, o que não é meu. Porque nessa sociedade que a gente vive, nos ensinam muitas coisas, né? Nossos pais, nossos colegas de colégio, nossos professores vieram nos falando um monte de coisa e a gente vai acreditando e vai assimilando aquilo como verdade. Somos seres de relação, a gente não pode viver isolado. A gente está sempre vivendo e trocando, a gente depende das pessoas, né, para plantar, para colher, para fabricar. Tudo que a gente precisa, o que a gente acha que precisa na sociedade, é nessa relação com o outro que a gente consegue. Só que a gente vai acreditando em coisas que não são nossas. A gente vai deixando de ser quem nós de fato somos. A gente vai pegando essas coisas que um fala daqui, outro fala dali, né? Isso é um exemplo, né? Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Bandido tem que morrer, né? Vamos eliminar os criminosos. A gente vai ouvindo umas coisas por aí. Se você não for bonzinho, ninguém vai gostar de você. Se você não arrumar suas coisas, Papai do Céu vai castigar. E a gente vai, durante a nossa vida, ouvindo muitas coisas que a gente vai botando para dentro da gente, vai acreditando. E vai perdendo um pouco do que somos nós, quem de fato somos nós, o que é meu, o que é dos outros, né? A gente vai perdendo um pouco disso. E se essas coisas todas que a gente recebe não são verdades absolutas, então a gente pode mudá-las. A gente pode começar a pensar um pouco e ver se a gente está sendo feliz com essas verdades ou não. Todos nós buscamos uma felicidade, uma paz. A gente acredita que é para isso que a gente está aqui. Então, por que a gente está aqui, né? A gente deve se perguntar isso. O que eu vim fazer aqui? Para onde eu estou indo? E o Espiritismo nos abre uma porta de conhecimento que nos permite saber que nós viemos aqui para aprender. Nós estamos aqui de passagem, somos espíritos eternos. Nascemos simples e ignorantes e durante as nossas várias experiências estamos crescendo, estamos evoluindo e vamos chegar à perfeição que nos é permitido. Isso, se a gente entende isso com o coração, se a gente entende isso com a alma, isso por si só já é uma transformação, já é uma revolução. Porque se eu estou aqui nessa abençoada oportunidade de acelerar um pouco, né, o meu processo evolutivo, eu não posso deixar essa chance escapar das minhas mãos. Hoje eu vi um filme que se passava na Índia, mas teve uma frase que me chamou a atenção, que uma pessoa no filme dizia que para os indianos, o que gostava, né? A pergunta para o homem foi o que ele gostava na Índia. Ele falou que as cores, o barulho, porque na Índia a vida para as pessoas é um privilégio, não é um direito. Aquilo bateu em mim e eu fiquei pensando, por quê? E eu, de repente, me dei conta de que não privilégio porque somos melhores, mas privilégio porque de tantos espíritos, tantos necessitados de aprendizado, de evolução, neste momento, por que não dizer que é um privilégio que nós estejamos aqui? Porque quando a gente acha, às vezes, que a gente tem direito, a gente se acomoda. Eu tenho direito às férias, eu tenho direito a isso. É assim mesmo, eu tenho direito. Então, eu tenho direito a viver, eu vivo como eu quiser, né? Eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada com isso. Não estou pouco me ligando, vim para essa encarnação, já que tem muitas. Então, eu não faço, só aproveito aqui, passo um tempinho por aqui, depois, em outra, eu resolvo meus problemas. Gente, essa preciosa oportunidade que a gente está tendo não é para a gente desperdiçar. A gente não nasceu, nós não viemos parar no nosso planeta Terra, nosso querido planeta Terra, apesar de ser um mundo de provas e expiações, para sofrer e ser infelizes. Nós, qual é a nossa finalidade, qual é o nosso fim último? Não é chegar, não é ser evoluído, não é se iluminar, não é evoluir. Pois é para isso que a gente está aqui.
E quando a gente vai pegando tudo isso que ensinaram para a gente através das encarnações, vai botando, vai acreditando que a gente veio aqui para sofrer, porque isso é uma crença. Eu vim aqui para sofrer, porque eu estou pagando os meus pecados, eu estou pagando os meus erros. A gente acredita nisso e a gente vive em função disso. Quando a gente acredita que eu tenho que me mortificar, né? Eu tenho que matar dentro de mim determinadas coisas porque eu sou errada, para eu poder ser certa, quando eu acredito nesse paradigma de ser certo e de ser errado, do bom e do mal, geralmente a gente se coloca no lugar do mal, não no lugar do bom. Só que não é por aí, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, e no início nós tínhamos instintos para sobreviver, e aí fomos adquirindo sensações, depois sentimentos, até que a gente vai se purificando, que a gente vai crescendo, que a gente vai atingindo coisas menos materiais. Então tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. Essa coisa que ensinaram para a gente se sentir culpado, nós somos filhos do medo, nós somos filhos do temor. Durante muito tempo a humanidade controlou, né? Os poderosos controlaram aqueles que eram subalternos, e isso vem numa escala, porque nós também, onde temos oportunidade para controlar o outro, nós controlamos esse outro, e a gente vai numa escala repetindo isso. A gente vai repetindo essa dominação pelo medo. Então, eu me sinto tranquila de dizer que hoje nós somos filhos do medo e do temor. É o medo de ser castigado, de perder o emprego, de não ter sucesso, mas o que é ter sucesso? Então, por outro lado, o universo vem constantemente, né? Deus, que é a inteligência suprema, né? Vem constantemente, todos os dias, assim como um letreiro luminoso, falando para a gente, não é isso, não é isso. Né? É o amor, é o sentimento, é crescer. Não é para vocês fazerem assim. Né? Quantos profetas, quantos enviados, Jesus veio. Esse chamado se dá a todos os dias, para todos nós. Mas porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Não é porque Deus tem privilégios, é porque a gente tem que se abrir, a gente tem que querer, a gente tem que merecer, a gente tem que se desapegar. Porque quando a gente começa a acreditar nesse monte de coisas que eu falei antes, a gente começa a ficar muito frágil, muito cheio de medo. E a gente começa a se apegar nas coisas como se estivesse fora da gente aquilo que vai fazer a gente feliz. E a gente vai ficando inseguro, se apega. Então a gente vai deixando de ser a gente para ser o que a gente acha que a gente devia ser. Tipo assim, se alguém perguntasse para a gente hoje, agora, nesse momento, você é feliz? Cada um de nós vai pensar um monte de coisas na cabeça. Mas eu garanto que a grande maioria de nós, se não todos nós, vai pensar assim, eu sou feliz porque eu tenho casa, eu tenho uma família, eu sou casado, eu tenho namorado, eu tenho namorada, eu tenho um emprego, meus filhos, eu tenho meus filhos. E reparem que tudo isso é ter, está fora da gente. Então, se você tem um bom emprego, você é muito feliz por isso, se você perder esse emprego, você vai deixar de ser feliz. Se você é casado, tem um namorado ou uma namorada, um companheiro ou uma companheira, se eles morrerem ou forem embora, você não vai mais ser feliz. E quando a gente bota a nossa expectativa assim do lado de fora, quando a gente aposta todas as nossas fichas no que a gente acredita que é felicidade, mas que não está dentro da gente, a gente fica muito frágil e a gente sofre muito. Porque esse apego que a gente vai fazendo com o que a gente acredita ser sucesso, né? Que a gente precisa ter uma casa, a gente precisa ter coisas, a gente precisa construir coisas. Né? Você vai fazer 30 anos, se pergunta, o que eu fiz da minha vida? Eu não tenho ainda isso, eu não tenho aquilo, eu não casei, eu não tenho filhos, então você não é nada. Porque isso são as ideias que a sociedade bota para a gente como sucesso, são essas verdades que a gente vai acreditando.
Quando você vai fazer 40, quando você vai fazer 50, você se pergunta essas coisas. O que eu fiz na minha vida? Meus irmãos, com certeza todos nós fizemos o melhor que a gente podia, com as ferramentas que a gente tinha. Agora, a gente tem um tesouro aqui na nossa frente para a gente quebrar essas amarras. Só que a gente não usa, porque a gente não tem ouvidos de ouvir, não tem olhos de ver, não abre o coração, não é nada miraculoso que tem que acontecer para a gente entender essa verdade que rasga. A gente tem que começar assim, se desapegando. E tem vários tipos de apego que a gente tem na vida e que nos fazem muito mal. Se vocês forem parar para pensar, tudo aquilo que a gente pensa que é felicidade é a causa principal do nosso sofrimento. A gente tem um apego, que é o apego afetivo, onde a gente acaba se tornando dependente emocional das outras pessoas. Porque nessa sociedade que a gente vive, se você for sozinho, né, dizem para a gente que a gente não pode ser sozinho, e aí você gosta de alguém, seja lá namorado, namorada, filho, filha, avô, avó, mãe, pai, patrão, amigo, sei lá, você gosta das pessoas. E aí você depende, você tem tanto medo de perder aquele afeto que você acaba se tornando dependente dele. E aí você vai se anulando para satisfazer aquela pessoa, para ela não ir embora, pelo medo de perder aquilo. Né? Até um animal de estimação você pode ter esse apego emocional, afetivo. Né? Parece que se você não estiver junto daquela pessoa, você não existe. Adolescentes, né, tem muito isso, né, um grupo de amigos, aquela amiga ou aquele amigo é um amigo para sempre, não sabe fazer nada sem aquela pessoa. Se brigar, o mundo acabou. Né? Se tem o primeiro amor, aquele encantamento, né, que parece que você não pode ficar nunca mais fora daquilo, senão você não vai existir. Só que aquele encantamento acaba, e aí você fica destruído. E o que Deus, né, o que Jesus veio nos ensinar é que existe coisas além disso. Amai ao próximo como a ti mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Eu não dependo do outro para ser feliz, eu não posso depender. E a gente depende, a gente se entrega, sabe? A gente bota a nossa verdade, a nossa vida no outro. Aí você se apaixonou, você casou, pronto, está tudo resolvido na minha vida. Eu tenho essa pessoa que é tudo. Aí você cerca a pessoa, você fica segurando aquilo, não deixa a pessoa nem respirar, porque parece que você vai respirar o mesmo ar que aquela pessoa. Uma mãe com seus filhos, um pai com seus filhos, é tanto amor que a pessoa quer botar debaixo da asa e não quer que nada de mal aconteça, que nada aconteça, e superprotege aqueles seres. Mas, meus irmãos, superproteção é a maior falta de proteção que você pode dar a uma pessoa, porque você, quando você superprotege alguém, você está dizendo que ela não é capaz de ir sozinha. E aí você não deixa ela se preparar para a vida e para as coisas. E você vai criá-la dependente de você, emocionalmente. Se você não ensina uma criança a escovar o dente, trocar de roupa, comer com garfo e faca, toda vez que ele estiver em público e que ele quiser, né, estar com os amigos, ele não vai estar, porque ele não sabe cortar, ele não sabe fazer, ele não quer se envergonhar. Então, todo aquele amor, aquilo que você acha que é carinho, que é amor, você está atrasando a vida dele. Filhos são flechas atiradas ao vento, né? Não tem uma coisa que diz isso? Então, somos todos filhos do mesmo pai. E essa dependência afetiva é altamente destruidora de todos nós. E é poderosa. Quem aí agora não está pensando em alguém de quem se acha dependente, ou que já passou pela vida, e o quão destruído ficou depois disso? Então, esse é um tipo de dependência, de apego, que não constrói. Isso não é amor incondicional. A gente fala, né? O amor de mãe é incondicional e é eterno. Né? Nada mais condicional.
Nós ainda não temos um amor incondicional. Amor entre os casais, né, que seja eterno. Nada mais efêmero e fácil de quebrar do que isso. Por quê? Porque é um amor cheio de condições. É um amor, se você for assim, se você fizer como eu quero, se isso, se aquilo, botou "se" na frente, acabou. Acabou esse amor, né? A gente precisa aprender a amar, o amor que realmente é verdadeiro e é libertador. Esse é o amor que a gente precisa aprender a ter. É que o amor que deixa o outro livre, o amor que dá autonomia e que fica feliz de onde o ser amado estiver, se ele estiver feliz. O grande aprendizado que a gente precisa ter é que nós, dentro de nós, somos indestrutíveis. Como espíritos, somos indestrutíveis. E como temos a consciência de Deus dentro de nós, também temos tudo o que precisamos. Todas as soluções que a gente procura estão dentro de nós. Não estão fora de nós. Então, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer isso. A gente precisa, para se libertar desses apegos, conhecer a gente mesmo. Um outro tipo de apego que a gente tem, que é muito forte, é o apego material. Nós achamos que ter coisas, que viver dessa forma é ser feliz. E hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta facilidade, diz alguém para você que vai tirar todas as televisões que você tem em casa. Porque antigamente tinha uma televisão para uma família toda, agora praticamente todo mundo, cada quarto tem uma televisão. Diz que você não precisa do seu telefone celular. Parece que você precisa, parece que é uma peça que faz parte do seu corpo. Se esquecer, pronto, o mundo acabou porque esqueceu. Se acabar a luz, né, quando acaba a luz que a gente não tem o que fazer, porque tudo é eletrônico, não pode ir para a internet, não sabe o que está acontecendo, cortar o telefone, pronto, não tem vida. A gente se apega às pequeninas coisas. Aquelas, se você subir um pouquinho de padrão de vida e hoje pode fazer coisas que você não fazia 5 anos atrás, daqui a 1 ano aquilo é imprescindível na sua vida. Se você não tiver condições financeiras de sustentar aquele patamar, pronto, é a morte. Não sei, não pode viver sem isso. Eu não posso viver sem internet, Wi-Fi, sem um monte de coisa que a gente botou para facilitar a nossa vida, né? Sem TV aberta, TV fechada, sem o aparelho. Antes, telefone celular era para falar no telefone, para telefonar. Agora fotografa, filma, tablet, iPhone, essas coisas todas. E a gente fica cada vez mais com essa necessidade. Parece que é uma necessidade de você estar numa reunião e ter que estar olhando lá pela internet o que está acontecendo, ou ter que mandar mensagem para alguém, não pode esperar acabar aquilo. Você tem que ver aquilo naquela hora. E a gente vai se apegando a essas coisas. E a gente vai se perdendo do que a gente veio fazer aqui. Tem um mestre, uma história, né, que estava no avião, um mestre, um jovem, um cientista. E aí o piloto veio falar para eles, olha, deu uma pane, o avião vai cair e, infelizmente, não tem paraquedas para todo mundo, alguém vai ficar sem paraquedas. E aí o cientista disse, não, eu sou muito inteligente, o mundo precisa da minha inteligência, eu preciso me salvar. Pegou e saltou. O mestre virou para o jovem e disse assim, bom, muito sereno, ele falou, eu já vivi muito tempo, né, eu já aprendi as coisas que eu acho que eu deveria aprender, você ainda é jovem, pula você do paraquedas. E aí o jovem falou, mas por que não vamos nós dois? Por que você quer morrer? Mas o outro já pulou. Ele falou assim, não, ele pegou minha mochila. Ele estava tão apressado, tão desesperado, que ele pegou minha mochila, não deixou nem eu falar e pulou. Então é assim que a gente está pela vida.
pegando a mochila dos outros, pegando o lugar dos outros, porque é isso que essa sociedade ensina para a gente que é certo fazer. A gente está correndo atrás de alguma coisa que não é o que a gente precisa, que não é o que a gente necessita. Se tudo está dentro da gente, então a gente tem que dar um stop, sabe? Parar. E tem que esvaziar. Tem que se esvaziar, né? E se perguntar, o que está me impedindo de ir para onde eu devo ir? Né? De ir para a perfeição que eu posso ter, de ir para a luz que eu posso ver, de ir para outros planetas, de evoluir. O que é que está me impedindo hoje, nesse momento, de fazer isso? É questionar, é isso que no início eu falei, né, de desaprender. É se observar. A primeira coisa que a gente deve fazer é se observar, passar a ser um observador de si mesmo. Porque tudo que a gente faz dispara na gente um sentimento, dispara na gente uma emoção, e tem uma razão de ser para isso. Eu sou insegura, eu acho que eu não sei as coisas. Aí você se lembra que diziam para você na escola, você não sabe isso, deixa que eu faço para você. Né? O seu colega, a sua mãe, você é muito lerdo para fazer isso. Aí você, deixa que eu faço. Aí você passou a acreditar, em algum momento lá você deu um clique e falou, eu sou lerdo. Ou eu não sei. E hoje, na vida adulta, você fica inseguro, eu não sei. Por mais que você estude, na hora da prova dá um branco porque eu não sei. Agora, se você estiver olhando para você e puder perceber isso e dizer para você assim, bom, eu não sabia lá, né? Eu não sabia, mas agora eu sei. Desconstruindo as coisas, não sei se vocês estão me entendendo, né? Desconstruir as verdades que nos disseram e que nos tiraram de perto da gente. Quem sou eu? É se conhecer, se descobrir. Não, isso não sou eu. Eu não sou ignorante. Eu já estudei, eu aprendi, eu sou uma pessoa dedicada, eu sei. Então, eu escolhi que eu sei e deixei o não sei para lá. Quando a gente se abre, né? A gente se abre para se conhecer, quando a gente se olha, quando a gente se observa e começa a gostar da gente, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, a gente se fortalece. A gente põe força naquilo que a gente é forte. E a gente dá colo, dá carinho para a gente mesmo, com as nossas ainda dificuldades, mas que deixarão de ser. Precisamos de mais amor. Amor no mundo, mas amor com a gente. E sempre que eu venho aqui falar, eu falo de alguma forma sobre isso, porque me salta aos olhos de que isso, né, é o cerne da nossa questão. Amor. E não desse jeito que é falado por aí, um amor que não tem vida, né? Porque esse amor de que se fala, se comercializa no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, e que se fala, é um amor sem vida. E o que Deus nos traz a todo momento é vida. Aqui, nesse planeta, nós estamos na escola da vida. E a gente precisa se desconstruir, botar a bagagem toda no chão e depois ir escolhendo o que a gente quer levar. Nesse capítulo dos muitos chamados e poucos escolhidos, se fala da porta estreita, né, e da porta larga, e é todo um capítulo que a gente entende como uma coisa de temor. Tem a porta larga, que é das facilidades, e que você vai, e tem a porta estreita, que é difícil, que exige um esforço, que você tem de deixar de ser. Por que não? A porta larga é a porta das ilusões. Acho que uma vez já contei, ou mais de uma vez já contei aqui, o banquete do mago. Chegou um mago numa cidade e fazia uma mágica, todo mundo acreditava naquilo. E as pessoas foram parando de fazer suas atividades diárias em função daquela mágica, daquela coisa. Mas a gente vive assim, num mundo de ilusões. A gente se ilude. Quando a gente gosta muito de alguém, por exemplo, e aquela pessoa nos maltrata, ou não é uma pessoa legal para a gente bota as poucas qualidades que a gente pode ver lá em cima e admira aquela pessoa, e não vê os defeitos da pessoa, e não vê mesmo, não é maldade. A gente se ilude, inventa desculpas justificativas para aquela desatenção, para aquele desamor, e o pior de tudo é que a gente acredita nelas.
Então, quando a gente sofre, a gente mas eu mereço sofrer mesmo. A gente se desmerece em função de valorizar o outro. A gente vive na mágica, na fantasia. Então, a enorme porta que está escancarada aí na nossa frente é a porta das ilusões. É tudo que está no mundo e que nos chama e que parece que é muito divertido, que é muito legal, mas que não traz essa vida, essa fonte da vida, não vem junto com essas coisas. E a gente sofre, sofre, sofre. A porta estreita é a porta disso, olhar para dentro da gente, tirar as bagagens. E aí eu posso passar na porta estreita porque eu não estou gordo, não estou cheio de mala, não estou cheio de coisas. É só eu passar com o que eu sou de verdadeiro. A porta estreita é isso. Então, eu escolhi esse capítulo para mostrar com essas frases, né, que estão escritas aqui, que a gente fica, às vezes, vê por um outro lado. A porta estreita é muito difícil, eu não posso gostar disso, não posso gostar daquilo, não posso isso, não posso aquilo. Não está escrito aqui que você não pode nada. É o que você escolhe. Agora, se eu me olho mais, se eu me observo, se eu boto a minha bagagemzinha lá, olha, eu escolho ser alegre, eu escolho ser amoroso, eu escolho ser batalhador. Eu vou deixar isso de que tem medo, de que não pode, de que é tudo muito difícil. É isso, eu vou deixar para lá, que não sou eu. Eu sou ciumenta, isso é meu. Vou levar na bagagem, mas vou tentar, né, ser menos, um pouquinho. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se abrindo. A nossa consciência vai se abrindo e a gente vai expandindo aquilo que a gente pode ver. Porque a realidade, ela está de acordo... tem um ditado que diz, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então é isso. O mundo, se a gente só olha para as coisas materiais, a gente só vê isso, e para a gente é só isso. Se a gente olha um pouco mais adiante, a gente vê que tem outra coisa, né? Tem um mundo espiritual. Bem, já vi que tem um mundo espiritual. Mas como é que eu faço para ficar lá mais rápido do que eu estou? Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Comecei a me observar, comecei a ver, comecei a escolher, fazer outras escolhas. Estou mais contente, estou mais feliz. E posso fazer o outro mais feliz, porque esse movimento que a gente faz para frente, né? Ou para trás, de querer empurrar as coisas, a gente leva quem está junto. Se você fica uma pessoa mais otimista, mais batalhadora, você atrai também. Você, além de levar o outro, contagiar com o seu amor, com a sua alegria, com a sua disposição, você também atrai essas coisas. Quando a gente está num lugar que chega uma pessoa mal-humorada, que tudo está ruim, que está sempre assim, não fica um ambiente, está raivosa. As pessoas com raiva emitem uma energia, né? Emitem uma vibração muito pesada. Não fica assim o ambiente. E quando chega uma pessoa que está leve, que está bem consigo mesma, essa pessoa também contagia o ambiente. E a gente vai atraindo para a gente as coisas melhores, as coisas, sabe, que são mais prazerosas. Para a gente estar em paz e ser feliz, não precisa estar tudo bem. Existe uma meditação que fala, né, que vai falando que você é como uma rocha, que não importa o que esteja, o inverno, o verão, o inverno, as árvores que cresçam, os pássaros que chegam, os animais que chegam, que vão, que voltam, você, aquela rocha, está ali. E é assim que nós somos. A gente tem que estar bem com a gente, independente do que está acontecendo ao redor. Quando a gente está assim, é porque a gente está com a gente. A gente está se amando, a gente está se dando carinho. Tudo aquilo que a gente deseja para o outro e deseja encontrar fora da gente, a gente tem que se dar. Então, a gente precisa perceber isso, né? Que a gente pode estar em paz, mesmo que o mar esteja revolto. Tem uma outra história aí de um mestre que fala isso, que o rei mandou, queria uma pintura para botar lá no palácio dele que espelhasse a paz profunda. Aí fizeram um monte de pinturas e de coisas,
E ele escolheu duas que ele estava entre as duas. Uma era um mar calmo, sereno, céu azul, aquela natureza maravilhosa. E aí todo mundo achou que ele ia escolher aquela. Essa é a paz. E tinha outra, que estava uma tempestade danada, o lago, o mar, a água estava revolta e tal. Mas ele viu que lá naquela paisagem tinha uma árvore, no fundo lá, tinha um ninho, tinha um passarinho, e que o passarinho estava cantando. Então ele escolheu essa, porque a paz verdadeira se dá em qualquer momento, em qualquer lugar. E é isso que a gente precisa buscar. Para quando a gente ouvir, né, que muitos amados, poucos escolhidos, né, e os que dizem Senhor, Senhor, mas não praticam, para que a gente não seja assim. Porque a gente pede tanto, né? A gente não entra em prece sempre. Eu queria tanto isso, né, meu Deus, me ajuda a me manter sereno, me ajuda a encontrar. A gente deve pedir serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar, né? Coragem para a gente mudar as que a gente pode, e sabedoria para a gente perceber a diferença. Porque senão a gente fica mais um infeliz, clamando por Deus, em vão. Está tudo, Ele já deu os instrumentos para a gente. Não que Ele não nos ajude, mas Ele já nos deu os instrumentos. Cabe a gente usar os instrumentos que nos foram dados. A gente precisa praticar. Senão a gente não sai do lugar. E isso é muito importante para a gente. Quando eles dizem aqui também, a quem muito foi dado, muito será pedido, dá um certo medo na gente, né? Que a gente fica pensando assim, é melhor nem saber então, né? Já que vai ser assim, eu vou me sentir cobrado. Então, poxa, o Espiritismo, a gente quando aprende isso tudo, né? A gente não é mais ignorante. Eu sei das coisas. Então, isso é responsabilidade demais. A quem muito foi dado, muito será pedido. Olha como a gente vê com os olhos do temor. Então nós vamos ser jogados lá no fogo do inferno, a gente vai sofrer muito lá do outro lado. Por quê? Mas olha o que está sendo dito, só por essas palavras. A quem muito foi dado, muito será pedido. Ninguém disse que vai ser cobrado, que você vai pagar. A gente teve acesso a um conhecimento que abre a nossa mente, que abre o nosso coração, que abre a nossa consciência. E por que vai ser pedido da gente mais? Porque a gente pode mais ajudar o outro, crescer. A gente recebeu uma luz enorme que a gente não pode ou não deve botar ela num quadradinho, trancar e apagar. A gente tem que deixar essa coisa se expandir. Por isso que a quem muito foi dado, muito será pedido. Porque a gente já teve acesso. E a gente tem que saber o que a gente vai fazer com esse acesso que a gente teve. A gente pode ir embora e fingir que não sabe. Mas dentro da gente, é impossível quando a gente aprende alguma coisa, desaprender. A gente pode desarrumar e arrumar de novo de um outro jeito. Mas se eu já vi, não posso dizer que eu não vi. A gente rearruma, a gente refaz, porque até o conhecimento ele se dá numa espiral, né? Você às vezes pensa que você passou pelo mesmo lugar, está vendo aquilo de novo. Não, mas se você está olhando de outro jeito, já é outra coisa que você está aprendendo. E aquilo vai numa espiral, vai crescendo, você vai ampliando aquilo que você vê. Por isso, mais será pedido de quem teve acesso, de quem está aí estudando ou está aí querendo. Os Espíritos nos falam nesse capítulo também, deixa eu ver se nos dizem assim, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos Espíritos alguma coisa que lhe diga respeito. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente está olhando, né, para os ensinamentos da doutrina espírita, a gente deve estar olhando para ver, a gente achar coisas que nos digam respeito.
Até quando a gente estuda a parte, né, do universo, como foi formado, quando a gente vai estudando assuntos que aparentemente não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso. Porque esses assuntos, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vê a grandiosidade do universo, e que a gente faz parte dele, e que a gente está nele, e que a gente deve fluir como flui tudo, que a gente não pode empacar, dizer agora não quero, criança pirracenta que se joga no chão, não, agora não vou, não quero, não vou. Não adianta. O movimento é muito maior do que a gente pode supor. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se vê parte disso, e mais a gente deve se abrir, aceitar que tudo que vem na nossa vida é para o nosso bem, é para a gente aprender, é o que a gente precisa aprender. Só vai parar de vir aquilo quando a gente aprender. Aceitar, fluir, não querer controlar os outros nem as coisas. Isso é fundamental para que a gente possa usar aquilo que nos foi dado. Usar a nossa mente, o nosso corpo e viver mais uma vida de espírito. Não estou dizendo aqui que a gente tem que viver fora do planeta, não é isso. Mas é viver de acordo com essa vida futura que onde a gente quer chegar. Porque quando a gente está dentro, não está se preocupando muito com a forma, está se preocupando com o ser, a gente avança mais rápido. A gente tem mais condições. E isso é uma grande lição para a gente. E aqui nas instruções dos Espíritos, está escrito assim: ao que tem se lhe dará. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos. Dá-se ao que tem, que eles nos explicam aqui, é isso, é que você, quando você tem uma intenção, quando você tem uma prática, quando você está avançando, você vai abrindo para você mesmo as coisas e que mais você recebe, porque é uma lei de atração. Se você está numa sintonia, uma faixa vibratória mais elevada, de acordo com a espiritualidade superior, que se você está buscando isso, é isso que você vai ver, é isso que vai chegar para você, e você vai aumentando esse volume de coisas boas que chegam para você. E o que seria, né? Tira-se aquele que nada tem ou que pouco tem, né? E retira-se ao que não tem. Aquele que a semente e os chamados são nos dados a todo tempo. Aquele que não cultivou a semente que bateu no seu coração, aquela semente não frutifica. Deus não é castigo, não tira da gente. Ah, você não aprendeu nada, então tira o pouco que você aprendeu. O bem que a gente adquiriu não nos é tirado. O que acontece é que a gente não fez frutificar a nossa semente, a nossa árvore, não virou árvore. Então aquilo morre. E a gente vai, através das experiências, também pelo que a gente atrai para a gente, né? Se a gente não está numa faixa vibratória boa, se a gente está vibrando numa outra sintonia, numa outra, né, energia mais inferior, cheia de paixões, cheia de sentimentos que não são os sentimentos melhores que a gente poderia ter, a gente também atrai para a gente isso. E a gente vai viver com aquilo. Não é isso que a gente quer, então isso a gente terá. Então é nesse sentido de que tira-se aquele que nada tem ou que pouco tem. Não é castigo. Ah, se vocês não forem meninos bonzinhos e aprenderem as lições, o papai vai te botar de castigo. Deus não faz isso com a gente. Não é isso. Deus é muito mais do que isso. Só que é isso. Tudo é vibração, tudo é energia, tudo é a faixa que a gente está, tudo é a nossa intenção. O mundo espiritual funciona aqui, está aqui, né, ao nosso lado. Se a gente vai ser influenciado por ele em maior proporção, em menor proporção, é uma escolha nossa. Se a gente está consciente das escolhas que faz, a gente tem mais oportunidade, mais chance de fazer boas escolhas. Se a gente vai se levando na onda do que está por aí, inconsciente, porque isso é uma inconsciência que a gente vai adquirindo, né? Se a gente não se percebe, não se conhece, a gente vai andando inconscientemente. A gente pode viver uma vida inteira inconsciente. Só na rotina, só
nos afazeres, nas coisas, a gente vai ter uma probabilidade muito maior de ser influenciado por esse mundo espiritual que está aqui ao nosso lado. A gente está em sempre uma multidão de testemunhas, né? Paulo já dizia isso. Então, mesmo quando a gente pensa estar só, nós não estamos sós. E isso é bom à medida em que, quando a gente está no esforço sincero do bem, não estamos sós. Isso não é uma luta muito difícil. Olha os passos que a gente falou aqui, né? Se você observar, não precisa ser grande gênio para fazer isso. Se conhecer, identificar os seus sentimentos, as suas emoções, o que está acontecendo com você naquele momento. Escolher se você quer ser assim ou não. E ser. E ser. Quando a gente é o que a gente é de fato, né, sem estar com muitas coisas aí dos outros que a gente deixou entrar no circuito, a gente vai ser mais amado. E a gente vai perceber que a gente não precisa tanto, a gente não depende tanto, a gente vai sendo autônomo. E a gente vai vendo, eu estou aqui para servir. Quanto mais você se ama, mais você ama o seu semelhante. E mais você vai espalhar essa luz, essa bondade, esse amor, esse de verdade, esse que é fonte viva e que move montanhas, não o comercial. Então é uma escolha que é sempre nossa. Hoje, aqui nesse momento, a gente pode decidir quem a gente vai ser, quem a gente é, por que caminhos a gente vai andar, o que a gente vai permitir que nos guie, a quem a gente está servindo. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Com a vida que eu levo, eu estou servindo a quem? Eu estou servindo ao que os outros querem, eu estou servindo ao que a sociedade quer, eu estou servindo ao que meu esposo, sei lá. Para quê? Né? O que eu estou fazendo com a minha vida está sendo útil para quem? Se você quer que seja útil para você, se você quer que isso te leve mais rápido para onde você deve ir, para onde você deve estar, você tem que fazer outras escolhas. E isso é uma coisa que a gente pode fazer a cada momento, a cada dia. A fé raciocinada nos permite isso. Quando a gente tem uma fé que permite que a gente raciocine, sabe, você tem uma fé que não diz que é ou vai deixar de ser, que não bota o poder fora de você, porque se eu tiver se o pastor, se o padre, se alguém fizer por mim, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Quando a gente tem uma fé raciocinada, quando a gente tem uma fé que nos permite crescer, essa fé nos leva longe. Essa fé raciocinada que a doutrina nos ensina e nos ajuda a ter, ela nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades. Dentro dos princípios da doutrina, né? Quais são os princípios da doutrina espírita? Né? A existência e a sobrevivência da alma. Então, se eu sou um espírito imortal, eu posso chegar aonde eu quero chegar mais rápido. A pluralidade das existências também é uma oportunidade que eu estou tendo e, mais uma vez, faz a gente pensar no que eu estou fazendo com a oportunidade que eu estou tendo, né? A pluralidade dos mundos habitados. Eu posso habitar esse planeta, eu posso habitar outros planetas. O universo é muito grande, a gente tem que ampliar a nossa visão. E a comunicabilidade dos espíritos também nos mostra a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade da gente estar aqui, ter outras influências ao redor dos encarnados, dos desencarnados, mas eu saber o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer aqui.
que eu quero que aconteça para mim. Eu vou me deixar levar, ou eu vou assumir as rédeas, eu vou assumir o controle da minha vida, do meu ser, e vou caminhar conscientemente. Essa é a escolha que a gente tem que fazer, a da consciência. Não ser levado para lá e para cá, nas águas. Eu acho que eu esqueci um princípio, estou achando que eu esqueci aqui, mas agora me fugiu a mente. Eu falei a existência e sobrevivência da alma. A existência de Deus. Existência e sobrevivência da alma. Pluralidade das existências. Dos mundos habitados e a comunicabilidade. Então eu esqueci a existência de Deus, que é o princípio de tudo, foi o que eu esqueci. Foi só isso. Foi só isso. Eu acho que já está tão dentro que já ficou. Então a gente chegou até aqui, né, meus irmãos? Nós estamos nesse centro, nesse momento, nessa reunião, estudando sobre o Espiritismo, tendo acesso a todo esse mundo de informações. E eu desejo sinceramente que todos nós possamos fazer a escolha de que essas informações, de que tudo isso que a gente conversou aqui, e muito mais que a gente pode explorar e a gente pode conhecer, pode se dedicar, realmente transforme essa nossa existência aqui, que a gente possa chegar ao mundo espiritual com a certeza de que nós realmente fizemos o melhor que podíamos. Não sei se é aquilo que a gente imagina que chegasse lá, né? Eu vou transformar isso e aquilo. Não sei se a gente consegue dar conta, mas que a gente realmente tem um empenho e intenção forte, né? E faça os passos que vão nos levar para que a gente chegue da melhor forma possível e possa falar, valeu a pena, eu aproveitei a minha oportunidade. Muita paz para todos, que a gente essa semana possa exercitar todos esses aprendizados aí e façam diferença de alguma coisa, de alguma forma na nossa vida. Boa noite.